Opa, aqui é o Thiago Cruz, filho do Milton Cruz e um dos fundadores dos Segredos dos Jogadores. Começa agora a Semana do Futebol em Família. Essa semana será uma semana especial de aprendizado, onde você irá aprender como alavancar o potencial do seu filho. E antes de começar as aulas, eu preciso te explicar exatamente como serão essas dinâmicas. Primeiro, para quem é a Semana do Futebol em Família? As aulas são especiais para pai, mãe, avô, avó ou qualquer parente de atleta entre 5 e 18 anos que almejam se tornarem jogadores de futebol. Durante as aulas, nós vamos detalhar exatamente como as suas atitudes podem ajudar ou atrapalhar a formação do seu filho como atleta. E é exatamente por isso que os temas da aula de hoje serão: o principal erro das famílias dos atletas. Ao final da aula de hoje, você vai ficar impressionado como simples atitudes podem deixar seu filho mais longe ou mais próximo de jogar em alto nível. Além do principal erro das famílias, nós também iremos falar sobre os 4 pilares fundamentais para todos os atletas. A segunda aula, que irá para o ar no dia 7 de abril, será sobre os seguintes temas: as 3 fases da formação do atleta. Você vai entender por que cada fase tem um objetivo diferente e é muito importante você saber a diferença clara de cada objetivo e de cada fase. E as 3 fases do atleta envolvem outro tema muito importante: a diferença da formação de clubes pequenos e clubes grandes. E iremos concluir a segunda aula com o tema: o clube ideal para um atleta entre 5 e 18 anos. A terceira aula, que irá para o ar na quarta-feira, dia 8 de abril, será sobre o extracampo dos atletas. Iremos falar sobre os alojamentos e adaptações em novos clubes. A quarta e última aula, e para mim a mais importante, será sobre os bastidores dos clubes e empresários. Nós iremos falar como os clubes fazem as avaliações de cada atleta, qual é a diferença do nível de exigência de cada categoria e como os empresários trabalham para representar os atletas. E o mais importante, como você pode tomar as melhores decisões para alavancar o potencial do seu filho. Essas 4 aulas são apenas uma parte da Semana do Futebol em Família. Para aproveitar a Semana do Futebol em Família ao máximo, você precisa fazer parte do grupo especial no nosso Facebook. Dentro desse grupo, nós vamos tirar as suas dúvidas e você poderá interagir com a nossa equipe e outras famílias que têm o mesmo objetivo: ajudar o filho a ser jogador de futebol. Dentro do grupo, eu compartilhei uma lista de vídeos de aquecimento e você deveria já ter assistido. Mas se você ainda não assistiu, não tem problema nenhum. Ao final dessa aula, é só ir lá no grupo e seguir as nossas orientações. Se você ainda não está no grupo, é só você clicar no botão aqui embaixo ao final da aula para poder entrar. E calma que tem mais! Além das aulas e do grupo, todos os dias às 8h30 iremos fazer lives no nosso Instagram com pessoas de diferentes áreas do futebol. Essas lives ficam disponíveis no Instagram por pouco tempo, mas nós vamos liberar a gravação lá no grupo. Então tudo que você precisa fazer agora é ficar comigo de corpo e alma nessas aulas. Seja bem-vindo ao novo mundo. Você está prestes a descobrir os bastidores do futebol com outros olhos. Quem realmente quer ajudar o filho a ser jogador de futebol, não escuta as desculpinhas. Não dá ouvido àquela vozinha na cabeça que fica dizendo o tempo inteiro: eu não tenho dinheiro para ajudar meu filho. Eu não tenho tempo para acompanhar o meu filho. Eu não tenho nenhum padrinho dentro de clubes. As peneiras são uma fraude. Mas eu não entendo absolutamente nada de futebol. Meu filho é muito baixinho. Eu moro longe dos grandes clubes. Ah, mas no futebol hoje em dia só é jogador quem paga o empresário, não tem mais o talento. Ou até: eu tenho medo de frustrar o meu filho. Acontece que essa vozinha e desculpinhas são de pessoas que terceirizam a culpa. Isso tudo está afastando seu filho de ser jogador de futebol, porque todos esses pensamentos são de pessoas que não conseguiram realizar o sonho de ser jogador de futebol. E é o que eu digo: quem realmente acredita no potencial do filho, esquece as desculpinhas. Quem realmente acredita no potencial do filho, não terceiriza a culpa. E as vozinhas dizem muito mais coisas o tempo todo: que seu filho não é bom o suficiente, que o futebol é uma loucura, que seu filho é muito baixinho, que precisa abrir mão de muitas coisas para ser jogador de futebol, só vira jogador quem tem esqueminha, e não importa o que essas vozinhas e outras dizem, você não precisa dar ouvidos, e você pode até usar isso tudo como desculpa. Mas quem realmente quer dar um jeito, dá. Ou você dá ouvidos a desculpinhas, ou você ajuda o seu filho a ser jogador de futebol. As duas coisas não dá. Então, já avisa para o seu medo que você vai alavancar o potencial do seu filho de qualquer jeito. Chega de terceirizar a culpa. Bem-vindos à Semana do Futebol em Família. É isso aí, famílias. A partir de hoje, vocês precisam prometer uma coisa para vocês mesmos: nunca mais terceirizem a culpa ou criem desculpinhas. Nenhum jogador de sucesso que eu conheço se fez de vítima quando alguma coisa aconteceu de errado ou ficou culpando outras pessoas. Se você acredita que para ser jogador de futebol precisa de esqueminhas,
já pode sair da aula que minha conversa não é para você. Então vamos logo ao principal tema de hoje, o principal erro das famílias. Na verdade, esse erro das famílias é o principal motivo da gente ter fundado o Segredo dos Jogadores. A maioria dos familiares atrapalha os atletas sem saber que estão atrapalhando. Na verdade, eles até pensam que estão ajudando. Meu pai participou por mais de 40 anos de basicamente todas as áreas do futebol. Começou como jogador, depois treinador da categoria de base, depois foi auxiliar, coordenador técnico e treinador. Meu irmão começou no futebol como preparador de goleiros e hoje é empresário. Eu comecei na parte de captação de atletas, depois trabalhei na montagem de elencos de todas as categorias, do sub-11 até o sub-20. E tanto eu como meu pai e meu irmão sempre concordamos com uma coisa. É impressionante o número de famílias que atrapalham os atletas e não têm a menor ideia que estão atrapalhando. Mas as famílias não fazem isso por mal. É mais um excesso de vontade de ajudar do que atrapalhar ou qualquer outra coisa. E isso acontece porque qualquer pai ou mãe sempre irá agir com emoção ao invés da razão. Então, resumidamente, o principal erro das famílias é agir com a emoção ao invés de agir com a razão. E não é tão simples como parece. Para vocês entenderem perfeitamente, eu vou descrever um cenário comum no meio do futebol e explicar as consequências possíveis dependendo da atitude dos familiares fora de campo. No futebol de base, o que mais acontece nos jogos são familiares que gritam de fora do campo como se fossem torcedores. Se você acompanha os jogos do seu filho, com certeza você já presenciou alguma cena de um pai ou mãe gritando coisas absurdas de fora do campo. Alguns familiares até ofendem os treinadores ou companheiros de time do filho. Você já viu alguma cena dessas? Se você ainda não viu, é um fato que em breve você irá presenciar. E esses familiares que gritam das arquibancadas querem apenas incentivar os filhos. Mas nesse momento, eles estão agindo com a emoção e não com a razão. Prestem atenção, vocês não são torcedores, vocês são familiares. Eu não estou dizendo que você não pode torcer para o seu filho, não é nada disso. Eu estou dizendo que você não pode agir como um torcedor de arquibancada durante os jogos do seu filho. A história do Marcos é perfeita para ilustrar isso. O Marcos, pai do João Lucas, de apenas 10 anos, era um pai que agia muitas vezes como torcedor durante os jogos da escolinha do João, lá em Maringá. Depois que o Marcos entendeu a diferença entre ser pai e torcedor, ele mudou a sua atitude na beira do campo. Em apenas um mês, essa mudança teve muito resultado. Escuta com atenção o depoimento dele. Eu, desde que passei a ter o curso Segredo dos Jogadores, todas as aulas, todas as informações tenho passado para o meu filho, bem como tem servido diretamente para mim. Já tive algumas experiências na prática, com referência a comportamento de pais na beira do gramado, na beira da quadra. Isso já me serviu e já me rendeu, diga-se de passagem, até uma avaliação para ele no Atlético Paranaense devido ao meu comportamento na beira da quadra. O observador estava atrás de mim, eu não sabia como eu me comportei ouvindo as dicas do Segredo dos Jogadores. O camarada chegou e me pegou meu nome, os dados e o contato e o nome dele e vai marcar uma observação aí para o Atlético Paranaense, porque gostou dele. E imagina se eu tivesse agido de uma forma descomportada na quadra lá, né? Com toda a certeza do mundo, se o Marcos tivesse agido com a emoção e gritado durante o jogo inteiro, o avaliador do Atlético Paranaense não teria conversado com ele após o jogo e o João Lucas não iria para o Atlético Paranaense. Esse é outro ponto que vocês precisam entender. Não importa onde seu filho está jogando agora, os clubes estão de olho em todos os lugares. Onde você menos imaginar, pode ter um olheiro de um grande clube avaliando você e o seu filho. Eu mesmo já trabalhei na captação de muitas categorias e o comportamento da família conta assim na hora de trazer um atleta para dentro do clube. Outra situação de familiares que agem com a emoção e acaba atrapalhando o filho é aquele familiar treinador. É aquele pai ou mãe que acha que sabe mais que o treinador. O treinador do time dedica horas do tempo dele para pensar na melhor forma de jogar e como cada jogador pode render mais. E aí chega o pai, sem saber do contexto geral, e começa a impor o que ele acha melhor para o filho dele fazer dentro de campo. Imagina uma situação dessas. O treinador no vestiário falou para o seu filho ficar mais recuado nesse jogo por uma série de motivos. Mas você não gosta de ver seu filho atuando mais recuado, então você começa a gritar para ele atacar e subir. Nessa situação, você está deixando seu filho na pior situação possível. Imagine só, ou ele desobedece você, ou ele desobedece o treinador. No mínimo, o atleta vai ficar completamente confuso e não vai ter psicológico para atuar em alto nível. E na maioria dos casos, o atleta vai escutar você e desobedecer o treinador.
Nesse caso, consequentemente, seu filho irá para o banco de reservas por ter desobedecido o treinador e prejudicado o time inteiro. Pronto, você acabou de ser responsável pelo seu filho ter ido para o banco. E pode até ser pior, você pode ser responsável pelo seu filho ser dispensado do clube. Tudo o que você precisa fazer como pai ou mãe de atleta é deixar o seu filho à vontade para tomar as decisões dele dentro de campo. Não estamos falando que você não pode opinar. Você pode e deve opinar, mas só depois, quando chegar em casa e com a cabeça fria. Olha o exemplo do Ed Carlos, pai do Vitor Hugo. Do curso Segredos dos Jogadores, a gente observou o quanto a gente erra, né? Alguns erros que a gente comete durante esse apoio ao nosso filho. Um dos exemplos claros assim que me chamou muita atenção é o meu comportamento durante os jogos, no apoio a ele, entendeu? Às vezes estando um pouco nervoso, muito exausto, cobrando demais, às vezes não querendo dar palpite durante o jogo. E através do curso eu percebi que isso foi fundamental, entendeu? Deixar ele mais tranquilo, a decisão do treinador e que ele se resolva dentro de campo. Lógico, sim, claro, depois em casa conversar, bater um papo do que acertou, do que errou, mas sempre dando o apoio a ele. E não pensem vocês que são só os pais que agem com emoção. Muitas mães também, às vezes, cometem esse erro simples de agir com emoção e se transformam em torcedoras ao invés de apoiadoras. Olha o depoimento da Marcela, mãe do Henrique. Veja o que ela falou sobre a visão dela que ela tinha antes do futebol e depois que ela virou aluna do Segredo dos Jogadores. A gente que é pai e mãe, a gente entende de futebol como torcedor. Uns entendem mais, outros menos. Mas a gente não entende desse mercado do futebol. E aí a gente vai conversando com outros pais e tudo, e surgem muitas dúvidas e muita gente falando muita coisa, coisas diferentes. Então, aí que entra o curso, porque a gente precisa de alguém que realmente entenda deste mercado do futebol. Fazendo um resumo rápido até aqui, você deve agir mais com a razão do que com a emoção. Você deve, a partir de agora, entender a diferença de ser um torcedor e um apoiador. O torcedor grita e age com emoção. O apoiador sabe a hora certa de conversar. Você também é avaliado fora de campo pelos olheiros dos clubes. Não seja o familiar que pensa que sabe mais que o treinador. O treinador do time do seu filho pode até se equivocar em algumas escalações, mas não cabe a você mudar isso durante o jogo. Essa atitude só irá prejudicar o seu filho durante o jogo e possivelmente no decorrer da temporada e de sua carreira. As atitudes dos familiares não influenciam apenas dos 5 aos 18 anos. Até quando seu filho for jogador de futebol profissional, ele vai precisar que você seja mais racional do que emocional. Antes de começar a Semana do Futebol em Família, nós fizemos uma série de lives e uma delas foi com o Niltinho, jogador profissional que está jogando em Portugal. O Niltinho contou na live como a sua mãe o ajudou nos momentos mais difíceis e mais felizes da carreira dele. Só que nesse dia eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe. Ela falou, menina, onde você tá? Eu falei, tô indo pro jogo e tal. Ela falou, boa sorte e tal, beijo, não quero te atrapalhar. Eu falei, mãe, não desliga não, quero falar com você que eu tô nervoso. E aí ela falou, não, pode falar, tô aqui a te escutar. Falei, mãe, eu tô indo pro Maracanã, você tá acreditando nisso? Ela falou, filho. Aí ela lembrou, há 3 anos atrás estava com o Júnior, né, com seu padrinho treinando. Eu não vou me estender na história do Niltinho, porque essa era uma das lições de casa que você tinha que ter feito antes de começar a Semana do Futebol em Família. O link para o vídeo está lá no grupo do Facebook e assim que acabar essa aula é só você acessar o grupo e assistir. Caso você ainda não tenha ou esteja no grupo, ao final da aula é só você clicar no botão aqui embaixo para entrar no vídeo. E agora vamos para a segunda parte da aula. Os 4 pilares de todo atleta de futebol. Nenhum atleta consegue chegar ao alto nível sem esses 4 pilares. Parte técnica. Nenhum jogador consegue se destacar nas categorias de base se não tiver os fundamentos básicos. Nós vamos falar sobre os fundamentos essenciais para cada fase da formação na aula 2. O segundo pilar é parte física. O futebol é um esporte de alta exigência física e hoje em dia ninguém mais joga futebol em alto nível se não tiver uma condição física acima da média. Outro ponto importante que o próprio Niltinho falou, um jogador de futebol vai precisar de força física e ter força física não necessariamente é ter tamanho. Ter força física é diferente de ter tamanho. Não precisa usar o Messi como exemplo, né? O terceiro pilar essencial para o jogador é parte emocional. Pensa comigo,
Você consegue trabalhar tranquilo e render o seu máximo quando você está passando por um momento pessoal muito complicado? Obviamente que não. A parte emocional é essencial para qualquer carreira, principalmente para um atleta. Nós ainda vamos falar muito sobre o emocional na aula 3. E o quarto e último pilar, parte comportamental. É aqui que entra as atitudes que o atleta tem fora de campo, nas folgas, com seu grupo de atletas, com os treinadores, com os empresários e com os diretores de clube. A parte comportamental é a mentalidade do atleta. E muitas vezes isso é o diferencial de um atleta nota 6, 7 para um atleta nota 9 ou 10. Sobre essa parte comportamental, nós disponibilizamos no aquecimento para a Semana do Futebol em Família um vídeo do Renato Endo. É muito importante que vocês sigam o que a gente fala lá no grupo do Facebook e assistam os vídeos complementares das aulas. As partes física e técnica são as partes que o clube deve desenvolver com o atleta. E a parte emocional e comportamental são responsabilidades das famílias trabalharem com o atleta diariamente. E antes que você se pergunte, qual é a parte mais importante que um atleta deve ter? Eu já adianto, todas. Para chegar ao futebol profissional, é basicamente obrigatório o atleta ter uma condição física boa, condição técnica boa, emocional bom e um comportamental de atleta. Então, a partir de hoje, você não tem mais desculpas para não ser um personagem principal na formação do seu filho. Podemos concluir que 50% do que seu filho precisa ser para ser jogador de futebol profissional depende de você e das suas atitudes e orientações. E agora estamos chegando ao final dessa primeira aula. Se você quer ter resultados reais e alavancar o potencial do seu filho, você tem 2 lições de casa para agora. Assim que acabar esse vídeo, já comece a fazer essas lições. Não deixe para depois, senão você não irá fazer. Primeiro, entra no grupo do Facebook e comenta qual foi a sua opinião sobre a sua primeira aula aqui conosco. Se você é um familiar torcedor de arquibancada ou um familiar treinador, você precisa reconhecer o erro. O primeiro passo para a mudança é reconhecer os erros. Então compartilhe lá no grupo se você estava errando e se comprometa a mudar. Segunda, se ainda não assistiu o vídeo do Niltinho, você precisa assistir antes da aula 2, que irá ao ar amanhã às 19 horas. E além do vídeo do Niltinho, você também precisará assistir o vídeo do Oliveira antes da aula 2. Nós iremos falar muito sobre o que conversamos com o Oliveira durante a aula. São 2 tarefas simples e já deixei agendado. Amanhã às 19 horas vamos disponibilizar a segunda aula. Iremos falar sobre as 3 fases da formação do atleta. A primeira, dos 7 aos 13 anos, a segunda, dos 14 aos 16 anos e a terceira fase, dos 17 aos 19. Também iremos falar sobre a diferença da formação de clubes pequenos e clubes grandes. Espero vocês lá no grupo com a gente para poder conversar mais. É só clicar no botão aqui embaixo. Um grande abraço. Nós escolhemos participar e fazer parte da família Segredo dos Jogadores porque nós estávamos buscando alguém que de forma imparcial pudesse nos dar total segurança e honestidade nos nossos questionamentos com relação à carreira do Henrico. Eu digo carreira porque ele não tem um sonho, ele mesmo diz que ele tem como objetivo ser jogador profissional. Ele já está há mais de 8 meses como goleiro em avaliação de um dos maiores times aqui de São Paulo. E nesse meio tempo a gente tem conhecido muita gente, mas ninguém que nos desse essa segurança que nos dá o Segredo dos Jogadores. Eles ajudam muito nós pais a gerir a carreira dos nossos filhos. Eu agradeço muito. Opa pessoal, e não se esqueçam que logo após a aula de hoje iremos fazer uma live às 8h30 lá no nosso perfil no Instagram, debatendo sobre possíveis dúvidas e assuntos do futebol com vocês. Espero vocês lá. Até já já!